Olá, eu sou o professor Lauro e estou aqui para a gente bater um papo muito importante sobre negociação. Um tema que está sempre na moda, porque de fato os grandes executivos, seja de venda ou qualquer departamento dentro de uma organização ou da vida, precisam entender de negociação. Afinal, você vai negociar um produto que você está vendendo, negociação é importante. Você precisa conquistar algo com a sua família, seja um passeio que você quer fazer e eles querem ir para outro lugar, virou uma negociação. Então a negociação está na nossa vida, em todos os pontos. Eu estou aqui no estúdio do LabFin Provar FIA com a True Education, e lá de outro ponto está o professor Guilherme. Nós vamos bater um papo muito interessante sobre negociação, vamos interagir com vocês sobre isso, falar também de tomada de negociação, e aí vamos construir conhecimento em conjunto. Olha só, eu queria começar com uma provocação muito importante que eu vou fazer para você aí e até para o professor Guilherme, que é: como devemos negociar para obter sucesso? Olha que pergunta importante. Como devemos negociar para obter sucesso? Professor Guilherme, na sua opinião, como é que a gente deve negociar para obter sucesso? Ô, Lauro, eu vou te responder até fazendo uma conexão com essa disciplina que é negociação e tomada de decisão. Acredito que para obter sucesso numa negociação, a gente precisa tomar uma decisão estratégica. Ou seja, o que eu vou negociar, mas com quem que eu vou negociar. Então, essa negociação que eu vou fazer, qual que é o vínculo de relacionamento que eu tenho com essa pessoa, qual que é o valor estratégico dessa negociação para mim. Então, a partir disso, eu vou definir como que eu vou fazer a minha negociação. Se ela vai ter, de fato, por exemplo, uma negociação mais ganha-ganha, ou se eu vou buscar maiores ganhos para mim com essa negociação. Então, eu acredito que uma negociação de sucesso, ela precisa começar bem. E uma boa forma de começar um processo de negociação é antes você tomar a decisão da estratégia que você vai adotar nessa negociação. É isso aí, Gui, você está certo, porque de fato o que a gente tem que entender é que ter bons produtos e serviços é importante, mas não é o que você negocia, e sim como você negocia. Isso que faz a diferença. Ter bons produtos é relevante, ter bons serviços é relevante, ter uma boa persuasão é relevante, mas, de fato, definir a estratégia comportamental e as táticas usadas naquele momento da negociação, naquele ambiente em que a negociação está inserida, são fundamentais para o sucesso. Portanto, muito mais importante sobre o que você está negociando é como você está negociando. E a tomada de decisão do que você vai escolher como ferramenta e comportamento neste momento é o que vai fazer toda a diferença. Para a gente começar a falar de negociação, não tem como ter uma melhor forma do que a gente entender o conceito de negociação. Eu gosto muito desse conceito do John Murphy, do livro Negócio Fechado, porque ele é claro, direto e objetivo, e mostra para a gente, de fato, como é que funciona uma negociação. Olha que interessante que o Murphy escreve no livro dele. É um processo através do qual partes envolvidas, então ele está falando que tem uma, duas ou mais partes envolvidas, se deslocam de suas posições originais, ou seja, todos os envolvidos na negociação se deslocam dos seus princípios ou do ponto de partida da proposta ideal, inicialmente divergente, porque normalmente o que um quer não é exatamente o que o outro quer, para um ponto no qual o acordo possa ser realizado. Esse conceito é tão importante que eu quero compartilhar com vocês, através de uma ilustração que eu vou fazer, o como a gente pode interpretá-lo e a abrangência que ele dá estrategicamente para a gente entender, de fato, o que é a negociação. Vem comigo aqui. Olha que coisa super interessante que o John Murphy traz nesse conceito, quando a gente começa, de fato, a entender ele nos seus pormenores, nos seus detalhes. É um processo através do qual partes envolvidas. Eu vou desenhar duas partes. Vamos ver com uma analogia bem simples. Dois negociadores. Então, eu vou desenhar de forma bem simples um negociador aqui, o negociador 1, e outro negociador aqui, o negociador 2, representando duas pessoas, ou duas pessoas representando duas organizações, dois negociadores. Então, é um processo através do qual partes, parte 1 e parte 2, envolvidas, se deslocam de suas posições originais. Então, vamos configurar aqui como a posição original da parte 2 e aqui a posição original da parte 1. Ou seja, essa é a proposta inicial que o 1 quer e essa é a proposta inicial que o 2 quer.
Vou abrir um parênteses muito importante agora, antes da gente continuar conceituando. Se por acaso temos um e o 2, e o 1 faz uma proposta de venda, e o 2, no caso o 2, aceita de imediato, sem querer mudar nada, ele fez um movimento de aceitar a proposta do 1, ele fez um processo de compra. Não houve negociação. Se o 1 ofereceu para o 2 uma proposta e o 2 falou sim, existiu um processo de venda. Não houve uma negociação. Porque o Murphy traz para a gente, diz que precisa de fato se deslocar da posição original. Então, ambos têm que se movimentar. Aí que começa a inteligência da análise desse conceito. Então, eles se deslocam para um ponto no qual o acordo possa ser realizado. Então, eu coloquei 2 deslocamentos aqui e criei um ponto aqui, ó, um ponto. Aqui houve negociação. Negociação. Perfeito. Mas é importante a gente entender e saber que, de fato, esse ponto onde eu desenhei ilustrativamente nem sempre é o meio do caminho exato das duas partes. Nem sempre está na parte do meio igual. Vou dar um exemplo. Imagina que aqui pediu 10, aqui quer pagar 5, então a negociação ideal é o 7,5. É uma miopia a gente acreditar nisso. Por quê? Aí é que entra a grande sacada do conceito. Partes envolvidas, como a parte 1 e a parte 2, podem ter dimensões, poderes, tamanhos diferentes. Vamos tentar entender isso na prática. Imagina que o comprador, que é a parte 2, é a Ambev, uma grande empresa, Ambev. E a parte 1 é um pequeno fabricante de vasilhame. Vasilhame, um pequeno fabricante de vasilhame. Essa negociação, ela tende a ser mais favorável a quem? Ela provavelmente vai ser mais favorável ao negociador Ambev, que tem mais poder nesse processo de negociação. Então, é muito mais provável que entre 10 e 5, a negociação esteja, por exemplo, fechada em 6 e não 7,5 no ponto exato de acordo. Mas foi ruim para o negociador 1? Foi só bom para o 2? Não, porque o conceito de bom é ambos acreditarem, terem ciência que, de fato, a negociação chegou nos parâmetros aceitáveis das duas partes. Agora, imagina ao contrário. Aqui a gente tem um grande vendedor de insumos hospitalares. Insumos hospitalares. E aqui a gente tem uma pequena clínica de vacinas. Então, nesse caso de insumos hospitalares e clínicas de vacinas, que precisa comprar insumo, onde vai estar essa negociação? Ela provavelmente vai estar no poder mais da grande empresa vendedora. Então, entre 5 e 10, provável que saia uma negociação em 8. E foi ruim? Não. É o mesmo conceito. É negociação porque ambos se deslocaram das propostas iniciais, senão seria uma operação de venda ou compra, e ao mesmo tempo chegaram num ponto cujo acordo pode ser fechado e bom para ambas as partes, que não é a miopia do meio exato, que às vezes acontece e é bom, mas nem sempre é o que acontece, podendo ser mais tendencioso para um lado ou para o outro, dependendo do ambiente e das forças das partes envolvidas. Vocês viram que esse conceito, quando a gente ilustra ele, ele se torna super relevante e abrangente na maneira de interpretar. Mas eu tenho certeza que o Guilherme deve estar coçando a mão, a língua, para falar alguma coisa para a gente. Gui, o que você fala para a gente? Que contribuição você faz sobre essa explicação que eu dei aqui, desenhando o conceito de negociação? Lauro, eu gostaria de fazer um comentário, um complemento, até conectado com aquilo que eu falei, que você me perguntou sobre o sucesso da negociação, que está relacionado a uma tomada de decisão estratégica. O que você demonstrou é que muitas vezes eu posso aceitar uma negociação que financeiramente ela não é vantajosa para mim, mas ela me traz um valor relacional ou me agrega um outro tipo de valor, seja de oportunidade de negócios para frente, de conhecer outros clientes, fornecedores e me ajudar. Nesse momento eu posso não ter uma vantagem, por exemplo, financeira, mas eu conquisto uma vantagem relacional, uma oferta de valor específica que não necessariamente financeira. Então, de novo, é uma tomada de decisão estratégica dentro da negociação.
Muito bom. E é isso mesmo, Gui, é uma tomada de decisão estratégica. E você trouxe dois pontos extremamente interessantes. Você falou de uma investida num relacionamento e nem sempre só um resultado financeiro. É algo que a gente precisa saber, de fato, interpretar em negociação. Porque, de fato, a negociação ela tem duas dimensões. Olha que interessante e como casa com isso que o professor Guilherme falou. Ela tem uma dimensão chamada foco em resultados. É quando, de fato, os executivos de negócio, de negociação, eles estão focados e preocupados em conseguir conquistar um privilégio de ganho, conseguir conquistar o melhor resultado financeiro que a negociação pode ter. Por outro lado, uma segunda dimensão, não menos importante, mas também relevante, é a chamada foco em relacionamento. É quando o executivo de negociação, ele envolvido num processo de negociação, coloca a preocupação dele para cuidar do quê? Para cuidar de fato da relação construída com outro negociador. Para cuidar de fato com o relacionamento durante o processo negocial e o que ele conquista pós-negociação, o que perdura para a vida. Essas duas dimensões são super importantes a gente entender e tentar conceber que elas não são vias paralelas. Ou seja, eu não preciso tomar uma decisão, Guilherme, olha que interessante, de escolher foco em resultado ou foco em relacionamento. Eu posso ter uma maneira mais estratégica de trabalhar as duas dimensões, que é correlacionar uma com a outra. Se a gente cruzar essas duas dimensões de foco em relacionamento com foco em resultado, a gente conquista, de fato, 3 grandes posicionamentos estratégicos para aí tomar a decisão de como agir. Olha que interessante, eu vou compartilhar com vocês nesse slide. As dimensões de negociação cruzadas, onde a gente coloca a importância do relacionamento e a importância do resultado, nos permite conquistar 3 grandes tipos de negociação. Uma delas é a negociação cujo o relacionamento tem alta importância e o resultado tem baixa importância. Esse tipo de negociação cujo o relacionamento tem alta importância e o resultado baixa importância é o que a gente pode chamar de negociador colaborador. É aquele negociador que, posicionadamente, por questões estratégicas, ele escolhe colaborar mais com a outra parte negocial, com os desejos e pedidos do que o outro está fazendo, porque ele quer ganhar outras coisas com a negociação. Como exemplo que o professor Guilherme deu. O preço eu posso até baixar um pouco como você está me pedindo, porque eu quero fazer parte dos fornecedores da sua empresa, dos fornecedores da sua companhia. Então, tomar a decisão de ser um negociador colaborador pode sim estrategicamente ser muito bom. Por outro lado, o oposto disso é quando a gente quer ver muito resultado e não está preocupado nem um pouco com o relacionamento. Ou seja, a importância do relacionamento é baixa e a importância com atingir um bom resultado, normalmente financeiro, é alta. Aí o meu posicionamento, o meu comportamento, será de negociador competidor. Aquele que, de fato, vai brigar por cada tostão na proposta. Vai defender cada ponto de vista para que a movimentação sobre o pedido de concessão de desconto ou baixa de preço não aconteça de jeito nenhum. Porém, tem algo importante para a gente saber. Essas duas posições, seja negociador, colaborador ou competidor, elas são boas, importantes, porém, elas podem gerar perdas ao longo de um contato contínuo com um negociador, com outro negociador. Porque, de fato, essas duas negociações ou posições que a gente adota, seja colaborador ou competidor, ela tem a sua posição como ganha de um lado, mas sempre perde do outro. O que as empresas buscam, de fato, dos executivos de negociação nos tempos atuais, é que ele, sim, cuide bastante do relacionamento e, sim, cuide bastante do resultado. Ou seja, alcance um alto relacionamento com os negociadores da outra parte e conquiste o melhor resultado possível sobre a ótica de preços, de venda, de conquista de orçamento ou até mesmo de resultado financeiro. E essa posição, estrategicamente, é chamada de negociador de alta performance. Porque o negociador que mantém um bom relacionamento e conquista o melhor resultado financeiro na sua negociação, de fato ele atingiu a alta performance que aquela negociação poderia dar.
E o que a gente precisa saber e fazer para estar na alta performance? Uma série de comportamentos e táticas são usadas para isso. E eu vou compartilhar todas elas com vocês. Porque, de fato, a gente não precisa conceder algo para o cliente sem antes tentar convencê-lo, sem antes tentar mostrar os pontos positivos de uma proposta relevante que a gente está levando para ele. Isso é muito interessante, né, Guilherme? Qual a sua opinião sobre isso? Como é que a gente pode, por exemplo, na sua opinião, tomar uma decisão se é melhor tentar se manter na alta performance ou buscar uma posição mais colaborativa ou competitiva, dependendo do cenário do ambiente? O que você pensa sobre isso, Guilherme? Lauro, eu acredito que quando você tem uma negociação pontual, talvez você possa adotar uma estratégia mais competitiva. Agora, quando você tem uma negociação que ela vai acontecer de forma mais recorrente, talvez você precise pensar numa estratégia de alta performance, porque ela vai ser mais recorrente. Eu gostaria até de ouvir um exemplo seu com relação a isso, para ficar claro, porque essa história, às vezes tem pessoas que têm uma crença de que a boa negociação é a negociação ganha-ganha. Mas, pelo que a gente está falando aqui, o ganha-ganha ele pode não ser adequado pode não ser a melhor estratégia em alguma negociação. Faz sentido, Lauro? Faz total sentido, Guilherme. E, de fato, a gente tem que entender o ambiente para tomar essa decisão, como você falou, e mais do que isso, a gente pode começar um processo negocial com um posicionamento e, ao longo das interações com o cliente, mudar esse posicionamento porque a gente atinge melhores resultados, melhores performances com isso. Olha que interessante. Imagina que, por acaso, eu herdei um terreno de um parente meu. Só que não é o meu core business, não é o que eu trabalho. Eu tenho aquele terreno porque eu herdei. E para mim não interessa ficar com aquele terreno. Então eu vou vender aquele terreno. E aí eu chamo alguns compradores e ofereço no mercado, de incorporadoras. E aí as incorporadoras vêm fazer propostas para mim. De fato, eu acredito que estrategicamente para essa posição, cujo a minha intenção não é me relacionar com o comprador de terreno da construtora a longo prazo, porque eu não vou ter mais produto, eu tenho só aquele que é um terreno. Então eu não preciso manter um relacionamento com ele nem privilegiar. Eu vou ter que ser, de fato, estrategicamente, é uma tomada de decisão, competidor. Porque eu preciso extrair o melhor dinheiro pelaquela negociação. Porque eu não vou ter outras oportunidades de negociação por escassez, falta do produto. Então, aqui está um exemplo, por exemplo, de tomada de decisão por negociação competitiva. Eu não tenho que me relacionar sempre com a outra parte, porque vai ser algo pontual, então eu vou extrair o melhor dinheiro pelaquele negócio. A venda de um terreno que eu herdei pontualmente para uma construtora. Agora, por outro lado, olha que interessante, Guilherme. A negociação colaborativa, cujo relacionamento tem que se privilegiar, ela pode começar, por exemplo, num clube de amizades, num clube de campo, onde as pessoas se relacionam. Ela tem muito essa característica, porque, veja só, imagina que eu quero começar a fazer negócio com um proprietário de uma empresa que é meu amigo lá no meu clube de campo. A gente faz churrasco no final de semana. E aí, de fato, eu quero que a empresa dele vire cliente, compradora de um serviço que eu presto como consultor. Então, para conquistar ele, eu convido ele para alguns almoços, alguns churrascos de domingo no clube de campo, por minha conta. É um início de um processo colaborativo. Eu não estou visando resultado financeiro, eu estou visando a conquista de um relacionamento. Então, eu estou sendo totalmente colaborativo no meu início de negociação. Aí eu consegui cavar, ter a oportunidade de agendar uma reunião na empresa dele. Aí eu vou lá na empresa dele, a gente mudou a fase do processo negocial. E aí, nesse momento, eu começo a mostrar os meus produtos e serviços, e aí sim, eu tenho que potencializar o resultado. Então, para eu migrar para um resultado melhor, eu tenho que manter o relacionamento e começar a demonstrar para ele a importância e o valor daquilo que eu estou apresentando e tentando vender e negociando. E aí, de fato, eu vou caminhando para a chamada alta performance. Então, por exemplo, a gente pode sim, de fato, escolher uma tomada de decisão de uma das posições e mantê-la, ou escolher como início de um processo negocial e aí migrar para outra de acordo com os fatores macroambientais, as pessoas envolvidas e o que se espera da negociação em si. Perfeito, Lauro. Muito interessante isso. Eu acho que quebra, inclusive, uma crença
que não me parece muito racional, de que eu já ouvi falar, já ouvi algumas pessoas comentando que negociação só interessa, só é boa quando ela for ganha-ganha. Cuidado, não necessariamente. Pois é, Guilherme. E aí, eu quero compartilhar com você algo extremamente importante sobre essa sua fala, que às vezes os negociadores se baseiam em crenças pessoais mesmo e acreditam que escolher um jeito de negociar e seguir sempre esse jeito é a melhor coisa. Ou pior ainda, eu já ouvi de muitos negociadores, Guilherme, o seguinte: o meu jeitão é esse, eu sou sempre competitivo e não faço de outro jeito. Ou o meu jeitão é ser sempre colaborativo e não faço de outro jeito. Uma das maiores lições de negociação que eu tive na minha vida foi de um senhor que eu menos esperava. Primeiro vamos olhar esse slide que ele é muito importante. A negociação, como a gente vem falando agora, ela tem dois tipos, duas formas, dois jeitos de se conceber. O que a gente chama de negociação competitiva, que popularmente é chamada de ganha-perde ou perde-ganha, e às vezes acontece que ela se torna um perde-perde, cuidado com isso. E a negociação colaborativa, a chamada ganha-ganha. As duas existem no mercado. Agora, o importante é a gente saber que, estrategicamente, temos sim que entender das duas. Porque, de fato, o negociador ele escolhe o tipo de negociação e é uma tomada de decisão seguindo diversas variáveis. Deixa eu compartilhar com vocês a história que eu estou contando para vocês que eu tive de um senhor que eu menos esperava. Eu fui fazer um trabalho para uma empresa alguns anos atrás, se não me engano tem 8 anos, já tem até um certo tempo, no Nordeste brasileiro, lá em Porto Seguro. E aí, esse trabalho era uma palestra que eu ia dar numa convenção de vendas, e a minha palestra era uma palestra de abertura da convenção de vendas, então eu tive lá 1h30 das 9 da manhã às 10h30 da manhã, e o meu voo de volta para São Paulo, onde eu moro, era só no dia seguinte. Então, o que aconteceu, Guilherme? Eu fiz a minha palestra, fui liberado, e eu tinha uma final de manhã e começo de tarde, toda tarde, livre, para fazer o que eu quisesse lá no hotel. Como era um hotel em Porto Seguro, de frente para o mar, eu resolvi ir para o mar, resolvi ir tomar um sol, enfim, curtir uma praia. Então, eu fui lá, curti uma praia, e de repente lá, sentado numa cadeira curtindo uma praia, tomando uma água de coco, eu vi uma cena de um senhor vindo de longe da praia, carregando uma pilha de redes. Ele era um vendedor de redes. E ele estava carregando uma pilha de redes. E ele veio caminhando em sentido à praia de frente ao hotel, porque tinham muitas pessoas, diversas pessoas hospedadas no hotel. E logo de cara eu percebi que ele abordou um casal de senhores com uma certa idade que eram gringos, eles eram norte-americanos. Eu já tinha cruzado com eles no hotel e eu percebi que eles eram norte-americanos. E aí, de fato, o vendedor de redes foi abordá-los e começou a mostrar as redes para eles. E eles se encantaram com as redes brasileiras, aquilo colorido não é algo comum fora do Brasil, não é algo comum nos Estados Unidos. E eu vi a senhora falando, sou beautiful para cá, sou beautiful para lá, muito bonito para cá, muito bonito para lá. Até que chegou o momento que o marido dela perguntou, how much, quanto custa? E a resposta desse vendedor de redes foi $100, $100 uma rede, Guilherme. E aí o que eu vi acontecer? Eu vi o casal se assustar um pouco com o preço, mas demonstrar que gostou muito da mercadoria. E continuaram olhando as redes, até que eles escolheram 2 redes. E aquele senhor tentou negociar 2 porque não era mais uma, eram 2. E aí ele perguntou, para 2 redes, que preço você me faz? E não teve discussão. O vendedor de redes ficou ao pé e falou, 2 são $200. O final dessa história é que eu vi a cena desse senhor tirar do bolso 2 verdinhas, 2 notas de $200, e pagar pelas 2 redes. Esse vendedor de redes não deu 10 passos, 15 passos na areia. Logo, um outro casal mais jovem com 2 crianças brincando na areia, estavam lá e começaram a olhar as redes, e quiseram olhar as redes, e começaram também a achar bonitas as redes, e encurtando um pouco a história, eles compraram 3 redes por R$180. Houve negociação. 2 coisas se passaram na minha cabeça nesse momento. A primeira é, será que esse vendedor de redes não domina tão bem a língua inglesa, então ele gravou palavras e é o que ele fala na hora de vender? Ou será que, por exemplo, ele lucrou bastante numa venda e resolveu girar estoque na segunda venda
Essas coisas passaram pela minha cabeça. Mas eu não me dei por contente com esses pensamentos. Eu falei, eu quero perguntar para ele por que de fato, ali ele não concedeu nada e aqui ele abriu mão, fez negociação, aceitou baixar o preço, aumentar o volume. Eu queria entender isso. Então eu chamei ele para conversar comigo. Ele me deu um cartão de visita que eu tenho até hoje, há 8 anos. É da rede, melhor rede de Porto Seguro, telefone, WhatsApp, tudo lá. E aí eu perguntei para ele, eu falei, Zé, me conta uma coisa, eu vi você aqui vendendo suas redes na praia, eu queria entender, se você puder me explicar, por que para aquele casal de gringo você não concedeu nada, não deu um descontinho que seja para os senhores lá de idade, e para esse casal aqui com as crianças, você acabou concedendo um bom desconto, ele pediu mais rede, você aumentou o desconto, você deu um cartão para eles, por que isso? E aí, Gui e pessoal, eu tive a maior lição de um grande estrategista de negociação que aprendeu no dia a dia dele, na vida dele, na lida dele, a saber escolher quando ele é competitivo e quando ele é colaborativo. Ele virou para mim e falou assim, olha só, esses gringos vêm para o Brasil e eles não voltam mais para cá. Amanhã eles estão no tal do Cancún, no tal do Havaí, estão em outras praias aí pelo mundo. É muito difícil eu encontrar eles de novo, eles não voltam mais para cá. Então, se eles querem a minha mercadoria, é agora, porque é aqui que tem. E eu sei que eles se encantam, então eles têm que pagar o preço que eu pedi. Porque é agora que eu lucro, senão eu não lucro mais. Não dá para eles fazer um bom negócio achando que lá na frente eles vão me compensar. Eles não vão estar aqui no Brasil de novo. Então, minha mercadoria tem que ter o valor cheio dela, porque é o momento de lucrar, senão eu estou concedendo algo que eu não vou ter retorno nunca mais na minha vida. Mas aquele outro casal lá com as crianças, você não viu eles conversando comigo? Eles estão construindo uma casa no interior de São Paulo, naquele tal do Baronesa de Itu. E aquela moça quer colocar as redes na varanda. Me contou que a irmã está construindo uma casa vizinha também e vai comprar rede de mim. Perguntou se eu mando rede por Sedex. Com eles eu vou fazer negócio a vida inteira. Então, com eles dá para fazer um negocinho melhor, porque eles vão se tornar cliente a vida inteira. Olha que gênio! Ele entende do negócio dele. Ele entende quando ele, de fato, tem que ser competitivo e quando ele tem que ser colaborativo. Agora, vamos olhar tecnicamente as diferenças de ser competitivo e colaborativo para a gente tomar decisão sobre qual estratégia usar, qual comportamento usar, que tipo de negociação escolher. Olha só, a negociação competitiva, ela parte do pressuposto de eu preciso obter a maior parte possível do bolo, entendendo o conceito de bolo lúdico, ou seja, do negócio. É o que ele fez com os gringos. Eu preciso ter a maior parte do meu resultado. Por quê? Eu não vou ter mais relacionamento com ele. Eu não vou encontrar mais esses gringos de novo. Em compensação, a negociação colaborativa, que é o contraponto, ela visa aumentar o bolo, aumentar o negócio, para ficar bom para todas as partes. Compro um pouco mais, eu te dou um desconto. Eu faturo mais e você leva mais. É o que ele fez com o casal lá, que ia construir a casa no interior de São Paulo. Enquanto na competitiva é pressuposto básico que um dos lados vai sair perdendo, se não os dois, porque é tão acirrado que é capaz, às vezes, os dois saírem perdendo e não perceberem, na colaborativa o pressuposto é todos nós temos que sair ganhando. Se isso não for entendimento das partes, não tem negociação. E aí começam a se desdobrar todas as outras estratégias. Enquanto na competitiva o que vale é a minha posição, é a carta na manga, eu sei, gringo, que você não volta para cá, é agora ou nunca que você compra. É um curto prazo, porque sua viagem está acabando. O poder é meu, porque eu que estou aqui, eu que tenho a mercadoria, e aí eu vou fazer pressão sobre você e minimizar a sua importância. Eu vou gerar uma competição. Mas na colaborativa, o oposto se constrói para o relacionamento perdurar sobre o resultado. O resultado vem, mas o relacionamento também perdura. Por quê? Ao invés da gente olhar a posição de cada parte, a gente foca no interesse das partes. Tem um movimento de transparência, é um pouco de jogo aberto, a troca de informações, e aí se pensa, lógico, no longo prazo, no relacionamento que se tem de futuros negócios, olhando sempre uma solução, uma construção de confiança, cuidando das propostas e criando uma predisposição para o acordo.
O foco aqui é administrar o tempo. Se tudo isso der certo, nós fechamos negócio pela cooperação. Portanto, o que é importante é os negociadores fugirem das crenças que esse é o melhor jeito de negociar ou esse é o meu jeitão de negociar. É entender a base estrutural e conceitual de cada tipo de negociação, saber o ambiente e conhecer o outro negociador do qual você vai negociar e aí, de fato, definir a sua posição estratégica. Aqui é melhor eu ser mais competitivo ou colaborativo? O que traz o melhor resultado para mim e, às vezes, até para o outro na negociação. Lauro, pode me tirar uma dúvida? Fala, Guilherme. É com você, então. Legal. Minha dúvida é a seguinte, eu gostaria que você tirasse essa dúvida. A negociação mais adequada, ela pode ser uma negociação ganha-ganha, ou ela pode ser uma negociação ganha-perde, onde eu ganho mais e o outro, né, o interlocutor vai perder, ou pode ser perde-ganha, onde eu vou perder e o outro vai ganhar, como você já explicou, a gente já falou dessa coisa, mas existe adequação para o perde-perde, para a negociação perde-perde, ou ela é uma consequência de uma inadequação no processo, coisa do tipo? A grande tendência da negociação perde-perde é os dois lados entrarem fortemente na posição de competição. E aí, Guilherme, quando eles estão competindo fortemente, eles tendem, por vieses de negociação, sofrerem perdas que eles não conseguem calcular. E aí os dois lados saem perdendo. Isso normalmente acontece quando a maioria dos negociadores, eles acabam não tendo um controle emocional e racional em todo o processo de negociação. A gente não pode esquecer que, apesar da gente ser humano e ser muito emoção, para se preparar para uma boa negociação, a gente tem que se munir de razão e entender de fato as razões que constroem o movimento e as dimensões de uma negociação. Sempre que a gente levar para o lado emocional, a gente corre riscos de perdas que na hora, pelo fator emocional estar muito em evidência, a gente não consegue calcular. E aí é onde acontecem as perdas e perdas. O que eu vejo acontecer em alguns casos, e aí a gente tem que tomar cuidado. E aí esse ponto que você trouxe é super importante. É algo que a gente chama de bola de neve em negociação, ou até mesmo um cuidado de não saber fazer a conta da perda para interromper no momento. São os negociadores que fazem um mau negócio, e aí, de fato, eles não reconhecem e querem recuperar no próximo. E fazem mal de novo e querem sempre recuperar. E ao invés de recuperar e interromper e se dar por crível, aceitável que você perdeu, é melhor interromper, eles acabam perdendo sempre. E aí quando eles vêm lá na frente, é um valor incalculável, empresas quebram por causa disso. Eu vou dar um exemplo para você. É muito importante a gente saber que numa negociação cujo a disputa de preço é o mais importante, ganhar essa competição não é o melhor negócio.